Olá, nós vamos conversar hoje sobre cuidados e prevenção na infância. O que nós temos que fazer para cuidar melhor das crianças em casa nesse período? Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a imunidade delas? E como nós podemos realmente nos prevenir contra o coronavírus? Meu nome é Renata Roledo Mazotti Arceles, eu sou médica pediatra, infectologista infantil, sou médica da Secretaria Municipal de Saúde e vou conversar com vocês hoje sobre essas questões. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que temos que ter com as crianças em casa. E o primeiro cuidado é como nós estamos passando essas informações sobre toda essa situação que está acontecendo agora, sobre a doença, sobre o coronavírus, e até como nós recebemos e nos comportamos com essas informações. Porque é uma doença nova, provocada por um vírus novo, que há mais ou menos 6 meses o mundo inteiro passou a conhecer e estudar e entender melhor. Mas com todos esses estudos, a gente ainda recebe muito e a grande maioria das informações que chegam são informações falsas, são as chamadas fake news e são informações que acabam nos trazendo pânico, angústia. Somadas essas informações, ainda temos nossas preocupações com o trabalho, com o emprego, com a renda no final do mês, como é que vai ser isso, essa situação toda que mundialmente nós estamos vivendo. Então, o primeiro cuidado é como a gente transmite isso para as crianças. E a gente deve falar de uma forma com muita confiança de que temos que nos cuidar, de que é uma doença que está acontecendo realmente. Porém, nós temos cuidados, nós temos armas, ferramentas para fazer, para nos prevenir, para nos preparar para reagir melhor para ela. E cuidado com as nossas conversas, porque a gente acaba falando perto das crianças muito sobre quantas mortes no mundo inteiro, quantas mortes no Brasil, e a gente acaba falando sobre todos os outros problemas de uma forma muito pesada e às vezes até agressiva, e sem perceber, de repente a criança começa a demonstrar comportamentos de angústia, de medo de fazer qualquer coisa que ela fazia antes sozinha, de ir ao banheiro, de dormir, e mais irritadiça, e chorosa, e querendo chamar atenção, e fazendo birras, coisas dentro de casa, que na verdade estão relacionadas a essa angústia e esse medo que ela está sentindo. Então, quanto mais nós, adultos que cuidamos das crianças, soubermos filtrar, separar a informação, separar o que a gente recebe, o que a gente passa para elas, melhor. Um outro cuidado que nós devemos ter nessa época, em que todos devem ficar em casa, em que esse é o pedido que mais se faz, a criança acaba ficando muito tempo na frente das telas. Seja uma criança maiorzinha e que precisa de alguma coisa da escola para aprender por televisão, por computador, por tablet, por celular. Seja criança pequena que também vai ficar assistindo desenhinhos, que vai ficar em joguinhos. Então, nós temos que ter muito cuidado com o tempo excessivo na frente dessas telas todas que nós já falamos, porque são estímulos que acabam trazendo consequências físicas, doenças, dor de cabeça, alterações na visão com o tempo excessivo na frente das telas. E, além de tudo, aumenta a irritabilidade, o pavio curto da criança, a birra, porque é uma atividade que não gasta energia, né? Além de tudo, também temos que prestar atenção no
no conteúdo que essas crianças estão vendo, se são realmente apropriados para eles, se são conteúdos de violência, joguinhos de violência, se são conteúdos que abordam a sexualidade de uma forma que elas ainda não estão preparadas. Então, é um cuidado importante para a gente ter também. E um outro cuidado é a gente lembrar que, embora esteja tudo isso acontecendo, não podemos deixar de cuidar da saúde das crianças de uma forma que sempre cuidamos. A saúde agora está toda voltada, pensando no coronavírus, mas as outras coisas devem continuar sendo cuidadas. Então, procurar saber na unidade de saúde onde a criança faz acompanhamento com o pediatra, se é necessário manter os acompanhamentos, as consultas. Algumas crianças, principalmente antes dos 6 meses, devem receber esse cuidado, essas consultas, essas orientações. Algumas outras crianças já fazem acompanhamento por outros problemas, como bronquite, asma e alergias, problemas de rim, outras coisas que não podem ser deixadas de lado, devem continuar o acompanhamento. As vacinas também não podem ser deixadas de lado. Nós continuamos com doenças acontecendo além do coronavírus. O sarampo, por exemplo, é uma doença grave que continua acontecendo no Brasil. Então, o calendário das vacinas deve ser seguido normalmente, procurar saber na unidade de saúde, na clínica onde faz acompanhamento, se está tudo certinho, se está em dia, se não é necessário atualizar. E outro ponto muito importante, para a gente cuidar das crianças, quem cuida das crianças tem que estar bem. Então, os adultos que cuidam das crianças estão também cansados, irritados, angustiados, e procurar perceber esse comportamento nosso enquanto adultos, porque através desse comportamento a gente também piora o comportamento deles. E não é fácil a gente também ficar bem, se cuidar e ficar bem para cuidar das crianças, mas procurar ter algumas pausas dentro do dia do que a gente faz, cada um na sua fé fazer o seu momento de oração, de silêncio, procurar conversar com outras pessoas sobre suas angústias, sobre o que está acontecendo de problemas de saúde, financeiros, econômicos, as suas dificuldades, de forma que no momento que tiver com a criança a gente possa respirar fundo e agir com um pouquinho mais de tranquilidade. E vamos passar agora para outra pergunta. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a imunidade das crianças e a nossa também, para poder se prevenir contra o coronavírus? Sim, existem 3 coisas fáceis que a gente pode fazer, coisas possíveis para melhorar a nossa imunidade, para melhorar a defesa do nosso organismo contra o coronavírus e contra tudo, na verdade, né? A nossa imunidade é um sistema de defesa do nosso organismo que vai defender o nosso organismo de tudo que for estranho para ele. Então, um primeiro ponto importante para a gente fazer é tomar cuidado com a alimentação das crianças e nossa. Enriquecer a nossa alimentação com mais frutas, verduras, legumes e com cereais que habitualmente a gente não usa, por exemplo, como a aveia, porque esse tipo de alimento tem vitaminas, tem minerais como o fósforo e o zinco, que são extremamente importantes para o nosso sistema imunológico, para a gente criar células de defesa fortes no nosso organismo. Diminuir o consumo de açúcar em excesso, de doces, de produtos alimentícios fáceis que as crianças gostam, como bolacha recheada, como salgadinhos, diminuir o excesso de gorduras e tomar cuidado com o consumo de álcool pelos jovens, pelos adolescentes, porque todos esses tipos de alimento, o álcool
e o doce e a gordura em excesso diminuem a resposta imunológica do nosso organismo. Um outro ponto fácil, uma coisa também possível da gente fazer, é nos movimentar. Fazer com que a criança se movimente, já tem que ficar em casa, sem frequentar a escola, sem frequentar as creches, as crianças e os jovens ficando em casa, estão ficando sem atividades, muito parados. E estimular, ou às vezes precisamos até ensinar, porque são brincadeiras que talvez não façam parte do conhecimento deles, mas que são simples, como pular amarelinha, brincar de rocambole, pular elástico, pular corda, dançar, se mexer da forma que é possível dentro do espaço que é possível. Brincar de esconde-esconde, pega-pega dentro de casa, no quintal, com os irmãos, com os adultos da casa, por alguns períodos do dia. E um outro ponto importante que melhora a nossa imunidade é tomar sol, pegar sol por pelo menos 15 minutos por dia. Estimula a produção da vitamina D, que é muito estudada como aliada na resposta do organismo na defesa contra várias doenças. E aí eu posso fazer isso no quintal de casa, às vezes numa sala, numa cozinha onde pega sol. Eu posso fazer isso também usando o sol na hora de uma atividade física, na hora de se mexer. Fazendo uma caminhada na rua com todos os cuidados necessários, usando a máscara se forem crianças maiores de 2 anos e mantendo a distância social, não parando para bater papo toda hora. Tem crianças que brincam na rua, mas brincam de atividades que acabam mantendo a distância das outras pessoas. Isso pode? Pode, desde que se respeite essa situação. Cuidado com as orientações das autoridades do seu lugar. Então, se a situação está aumentando ou não está aumentando de transmissibilidade e os riscos que você corre e que as crianças correm se tiverem mais esse contato com outras pessoas, aumenta a chance de transmissão. E por último, o que a gente pode realmente fazer efetivamente para se prevenir contra o coronavírus? São 2 coisas bem simples que a gente tem que ensinar e cobrar e dar o exemplo para as crianças. Lavar a mão antes e depois de qualquer atividade. Pegou alguma coisa nas compras, saiu, encontrou alguém, fez alguma coisa. As crianças não é para estar saindo de casa, né? Mas às vezes tem algum contato, às vezes vai pegar a conta de luz que chegou pelo correio. Então, sempre lavar a mão, evitar de colocar as mãos nos olhinhos, na boca, no nariz. As crianças maiores de 2 aninhos usar máscara, porque isso protege no contato com outras pessoas. Só dentro de casa e ninguém doente, eu não preciso usar a máscara. Se eu precisei sair por algum motivo, se a criança precisou ter contato com outras pessoas que não são da convivência, ou se tem alguém doente, ou com sintoma, ou com tosse, ou com espirro, coriza dentro de casa, precisam ficar de máscara dentro de casa também. E o mais importante é manter um certo distanciamento entre as pessoas. Qual é essa distância? É a distância de cerca de 1,5 m a 2 metros, que é a distância que a gente pode contar de um ombro até o final do meu braço. Isso é difícil às vezes entre crianças que vão se encontrar com outras crianças, mas nós adultos temos que prestar atenção e tomar cuidado para ajudar as crianças a manterem esse distanciamento. Procurar, se eu preciso ir ao mercado, a uma farmácia, alguma saída que é fundamental, se eu tenho com quem deixar as crianças, evitar de levá-las, evitar de sair com elas, porque a criança no mercado coloca a mão nos alimentos, nos pacotes, nas superfícies, sem querer coloca a mão na boquinha, no nariz, nos olhos, não sabe
colocar e tirar a máscara direitinho. Então a máscara, as crianças colocam a mão na frente da máscara e assim se contaminam e depois coça o olho, coça o nariz, põe a mão na boca. Então o ideal mesmo é evitar de sair com as crianças na rua. Se tiverem dúvidas, perguntas que queiram fazer, eu sei que vocês podem enviar. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigada pela oportunidade, a Secretaria de Educação. Espero que tenha ajudado de alguma forma.